Capítulo 909. Aceitação de Metis. Enquanto o jantar avançava com uma música agradável aos ouvidos e uma atmosfera suave e muito confortável, o Pai Celestial e Ariel internamente não conseguem deixar de pensar novamente que este é um lugar completamente diferente do que era o antigo inferno. Na verdade, seria um insulto comparar o inferno atual com o antigo inferno. O clima animado, a sociedade bem desenvolvida, com poder econômico e influência próprios, produziam um entretenimento melhor do que os humanos na Terra. Tudo era completamente diferente. Em vez de estarem no inferno, eles pensam que estão em um planeta completamente diferente, com seres que se parecem com demônios. Embora esse pensamento fugaz tenha surgido apenas por um instante, afinal, o miasma do inferno não poderia ser escondido de seres de luz como eles. Embora estivessem se sentindo bastante complexos sobre o inferno atual, eles não conseguiam deixar de pensar que o inferno atual era completamente autossustentável, o que significa que a Aliança dos Anjos não tem poder político para Victor. O Pai Celestial e Ariel entenderam perfeitamente que se não fosse pela futura ameaça de seres de um setor de nível superior ao deles, Victor nem teria pensado em aceitar essa aliança. Afinal, sejamos honestos, o que Victor ganha com essa aliança? Influência. Sua própria existência como ser que detém a divindade do beijinho e da negatividade já o coloca com muito poder de influência em suas mãos. O mesmo poderia ser dito de sua facção chamada Ninho do Dragão, uma facção composta por vários seres, sendo os principais demônios e dragões. E não qualquer tipo de raça de dragões comum, mas dragões de verdade controlados pelo progenitor dos dragões. Quanto mais o Pai Celestial e Ariel aprendem sobre o inferno nessa conversa casual, mas percebem que não tem nada a oferecer a Victor. Em outras palavras, a aliança deles era dispensável. Foi por isso que ele não aceitou o acordo prontamente. Ariel não conseguia parar de pensar nisso. Afinal, diferente de Amaterasu, que ele imediatamente aceitou como aliado, os anjos esperariam 50 anos para que Victor organizasse a casa. Palavras ditas pelo próprio homem. Eles teriam que esperar 50 anos para ter uma aliança sólida. E isso era inaceitável, mesmo que eles não se tornassem inimigos imediatamente devido ao bom relacionamento entre os anjos e demônios. Eles não podiam confiar nesse sentimento, eles precisavam de algo concreto. Afinal, o que garante que amanhã os sentimentos de Victor mudarão e ele decidirá atacar os anjos? Mesmo que eles não quisessem pensar nisso, a apresentação de Lilith falando abertamente sobre seu ódio por anjos e seu Pai Celestial deixou a ideia de que os demônios ainda nutrem sentimentos negativos em relação aos anjos. Ponto que era óbvio. Até o próprio anjo tinha sentimentos ruins em relação aos demônios. Uma rivalidade tão antiga não pode ser apagada tão facilmente. Os anjos e demônios não estão em guerra agora porque seus próprios líderes proibiram. Se não fosse por isso, eles tinham certeza que essas duas raças estariam em guerra, e nessa guerra hipotética, eles seriam completamente superados. Precisamos oferecer algo significativo a esta aliança. Os pensamentos de Ariel e do Pai Celestial estavam sincronizados neste ponto. O Pai Celestial sabia claramente que poucos poderiam influenciar Victor. Mulheres. Eles já tinham esposas, e cada uma delas era linda, apesar de ter confiança em suas filhas. Ele claramente sabia do defeito que elas tinham, como poderia dizer. Elas eram muito robóticas. Não pareciam tão interessantes quanto uma vampira obsessiva, ou uma deusa dragão como sua filha agora, embora o estado atual de suas filhas fosse culpa dele. Afinal, ele precisava de soldados obedientes que seguissem suas ordens. A única coisa significativa que posso oferecer a curto prazo é o fruto do bem e do mal. Mas tal decisão seria como dar ainda mais pares de asas a um tigre que já voa alto e em alta velocidade. Pensando no poder oculto da fruta, ele não pôde deixar de estremecer internamente ao pensar que esse poder cairia nas mãos de alguém tão poderoso quanto o Victor. Se ele pudesse dominar o poder da fruta, o bem e o mal, ele realmente se tornaria um ser ainda mais imparável. Portanto, doar tal relíquia estava fora de cogitação na opinião do Pai Celestial. Talvez eu devesse doar meus projetos criativos. Afinal, ele também era um deus da criação em formação. Esse pensamento desapareceu rapidamente de sua mente. Como criador, ele não se sentia confortável em entregar seus designs a outro criador. A sensação de desconforto era a mesma que sentiria se o engenheiro de um edifício de luxo desse esse projeto de graça para outro engenheiro iniciante. Ele mal sabia que Victor não precisava realmente de nenhum projeto dele. Afinal, seu novo aliado lhe daria um presente de informações sobre como progredir com suas divindades. Durante a conversa, apesar de tentar esconder,
Victor conseguia sentir facilmente os sentimentos dos dois seres à sua frente. Ele não precisava de um gênio observador como Victor para entender que tipo de pensamentos eles estavam tendo. Vale ressaltar que ele não esperava que a apresentação de Lily tivesse esse tipo de efeito nos anjos. Mas isso não é bom? Assim, eles ficarão ainda mais comprometidos com as relações públicas. Pelo menos com o governo atual, isso era uma realidade. Algo assim dificilmente se repetiria com outros demônios. Afinal, tudo isso só foi possível porque Victor tem um controle rígido sobre todos os demônios. Pode parecer ruim, mas os anjos realmente não estão errados em não querer negociar com os demônios ou em serem cautelosos. A história não pode ser apagada, e os demônios podem ser piores que as bruxas quando se trata de fazer contratos. Uma realidade que Victor mudou, e está fazendo todo mundo ver. Ao mesmo tempo ele diz: nós realmente não precisamos de você. Eles já eram fortes e autossuficientes em termos de civilização, não precisavam de nada porque tinham seres como Victor no comando, seres capazes de suprir as necessidades de qualquer civilização com um simples estalar de dedos. Mestre, tudo está preparado. Ouvindo a voz de Helena em sua mente, Victor exibiu um pequeno sorriso interior. Bom trabalho, Helena. Tudo para você, mestre. Satisfação podia ser ouvida na voz de Helena. Vendo que o grupo estava terminando de comer o banquete, Victor falou: quando terminarem, gostariam de ver a ascensão do meu comandante demoníaco. Claro. Pego de surpresa pela pergunta repentina de Victor, o Pai Celestial respondeu positivamente: quanto mais informações ele reunir nesta viagem, melhor será para ele. Portanto, ele não recusou. E se o Pai Celestial for, Ariel, como sua guarda-costas, também irá. Afinal, ela precisa proteger esse homem. Quando ela se lembrou desse fato, ela começou a resmungar internamente, por causa da sua decisão abrupta de ir rapidamente para o inferno. Estamos sem qualquer proteção. Se este homem decidisse fazer alguma coisa, eles ficariam completamente desamparados. Embora com seu nível atual de força, ele pudesse fazer qualquer coisa, e a maioria dos seres seria completamente impotente para detê-lo. Victor era atualmente uma das existências mais fortes neste setor e, de acordo com a sua personalidade, ele não faria algo assim a menos que o provocassem primeiro. Mas Ariel não confiaria nisso, afinal, ela é uma general e precisa proteger seu pai. Por isso, ela prefere jogar pelo seguro. Em meio aos seus pensamentos de desconfiança e responsabilidade, ela não pôde deixar de dizer inconscientemente, ao colocar a comida na boca: ah, esta comida é realmente muito boa. Ela nunca pensou que realmente gostaria daquela comida do inferno. Algo está errado com esta situação. Na verdade, algo está completamente errado com o mundo. Todo o bom senso parece ter sido jogado pela janela por causa da aparição desse ser anormal. Ariel estreita seus olhos angelicais para Victor, que em resposta apenas sorri naturalmente, um sorriso que faz com que a virtude da generosidade se envergonhe um pouco de seus pensamentos internos. Afinal, enquanto Victor os tratava com generosidade, ela retribuía essa atitude com desconfiança. Seguindo Victor em direção ao castelo do Rei Demônio, o grupo não conseguiu evitar olhar a paisagem com um olhar distraído. Atualmente, eles estavam flutuando sobre a cidade em um ritmo bastante vagaroso. Apesar de ter dito que tinha algo a fazer em relação ao seu comandante, Victor não se apressou como eles esperavam. Em vez disso, ele foi bem devagar para mostrar a todos sua cidade. Um gesto que Ariel notou mais uma vez, e que a fez se sentir mal por ter pensamentos ruins sobre Victor, quando ele era um anfitrião tão perfeito, quando ela comparou a atitude dele e a dos demônios com a atitude dos anjos. Comparado à esplêndida hospitalidade, a boa comida, a cidade maravilhosa, os anjos simplesmente apontaram a arma para Victor. Ela teve sorte de não ter o céu em chamas agora. Depois de comparar os dois, ela não pôde deixar de se perguntar por que o céu parecia um lugar tão terrível. Não deveria ser o contrário. Devido ao seu estômago satisfeito, ela simplesmente esqueceu de um único fato simples. Victor apareceu de repente no céu, alertando a todos sobre um possível inimigo. A reação dos anjos não foi errada. Tal reação também seria provável se um anjo invadisse o território dos demônios sem aviso. Mas, devido ao seu estado de satisfação e aos seus pensamentos em relação a Victor, ela se esqueceu completamente desse fato. Capítulo 910. Aceitação de Metis. 2. N/O. E não chegarem ao castelo do Rei Demônio, Victor pousou suavemente no chão. Venham, sigam-me.
ordenou ele enquanto começava a caminhar para dentro do castelo. A primeira coisa que notaram ao entrar no castelo foi que tudo era realmente enorme. Um dragão de verdade caberia facilmente naquele lugar. Eles também perceberam que tudo era enorme apenas nas áreas de passagem, e alguns cômodos foram projetados para os dragões dormirem em suas formas colossais, enquanto o resto da propriedade foi construído em um tamanho menor. Todo o castelo do Rei Demônio foi projetado para atender às necessidades de Victor, o que significava que tudo que ele gostava existia ali. Não subestime a dedicação dos demônios fanáticos. Eles podem ser ainda mais meticulosos do que diversas raças quando se trata de perseguir seus desejos. Afinal, eles são chamados de criaturas do desejo por um motivo. Ao contrário do passado, o castelo do Rei Demônio ocupava uma porção significativa de terra, pois acomodar confortavelmente vários dragões enormes não era uma tarefa fácil. A maior parte da parte leste de Abaddon estava sendo usada exclusivamente para esse propósito. Apesar de o lugar ser tão grande, Victor percebeu que suas demônias não tinham exagerado e que haviam construído grande o suficiente para abrigar todos os dragões de seu grupo. Victor pôde facilmente deduzir o motivo disso. A maior parte da minha família prefere ficar no meu mundo pessoal, que é acolhedor e bonito, em vez de ficar num lugar deprimente como o inferno. Esse era um fato compartilhado até pelas próprias demônias. Mesmo sendo demônios, elas se sentiam entediadas olhando para o céu imutável daquele reino infernal. Além disso, eles sentiam um senso de pertencimento mais forte quando estavam no mundo interior de Victor. Isso porque o mundo interior de Victor estava localizado mais profundamente em sua alma e era sustentado por seu próprio poder. Mas, apesar de se sentirem assim e de estarem cientes disso, eles ainda aprimoraram o castelo. Afinal, cautela nunca era desnecessária. O castelo demoníaco não era apenas o lar do Rei Demônio, mas também uma vitrine para os demônios. Ao visitar Abaddon, a primeira coisa que os demônios olhavam era o castelo demoníaco, e quando viam o tamanho imenso do castelo, eles percebiam o quão grande era o corpo principal de Victor. Ao chegar à sala do trono, as portas se abriram automaticamente, e a sala escura começou a se iluminar com um tom violeta. Diante do trono, estavam dois demônios gêmeos, emitindo uma aura ameaçadora. Ao ver Victor, os dois demônios imediatamente se ajoelharam em profunda reverência. Majestade, o tirânico Rei Demônio Victor Alucard retornou, anunciaram Zao e Albu, suas vozes ecoando por todo o castelo, alertando todos os moradores da presença do rei e sinalizando as formalidades que se seguiriam. Levantem-se, ordenou Victor, e os demônios fizeram o máximo para obedecer, ficando de pé e olhando para Victor. Como estão, meus servos? Faz tempo que não os vejo, disse Victor com um pequeno sorriso no rosto. O demônio gêmeo de pele cinza falou por seu irmão. Estamos muito bem, majestade. Graças às habilidades extraordinárias de Vossa Majestade. Puro fanatismo podia ser visto nos olhos dos dois demônios. Bom saber. Deixaremos essa conversa complicada para depois. Por enquanto, por favor, apresentem-se aos meus convidados e filhas. Tenho certeza de que eles não os conhecem. O Pai Celestial e Ariel tiveram que se conter para não revirar os olhos. Como não reconheceram aqueles demônios, eram tão antigos quanto eles. Demônios que nunca saíram do inferno e eram tão perigosos, se não mais, do que os antigos governantes do inferno. Zao e Abu estavam presentes nesta terra esquecida por Deus, pois ela não passava de um deserto árido e sem estruturas. O aparecimento desses demônios elevou o nível de cautela do Pai Celestial e de Ariel em relação a Victor. O motivo? Eles haviam se esquecido completamente desses dois monstros. Ao contrário de outros demônios, esses dois seres podiam permanecer discretos se quisessem, e sua única obsessão era manter o inferno como inferno, não se importando muito com mais nada. Mas, aparentemente, esse não era mais o caso. A devoção pura nos olhos desses demônios ancestrais dizia tudo o que Ariel e o Pai Celestial precisavam saber sobre sua atitude atual em relação ao inferno. Eles estavam totalmente comprometidos com o governo de Victor. Eu sou Zao, disse o demônio de pele cinza. Eu sou Abu, disse o demônio de pele vermelha. Nós somos os anciões do inferno, disseram eles para Nero, Metis e Opis. Bem-vindas ao castelo do Rei Demônio Tirânico, princesas. Princesa? Nero e Metis gaguejaram, mas por razões diferentes. Metis ficou surpresa, pois se sentia velha demais para ser chamada de princesa. Ela costumava ser chamada de rainha, porque era princesa agora. Isso não era um rebaixamento, embora eu não me importe de ser a princesinha do papai. Ela sorriu internamente,
mas então balançou a cabeça para afastar esses pensamentos intrusivos. Por outro lado, Nero ficou surpresa porque não esperava ser tratada daquela maneira. Afinal, ela não era um demônio. Opis, por outro lado, aceitou tudo com mais naturalidade. Afinal, ela era filha de Victor, e se seu pai fosse o rei, ela seria uma princesa, certo? Obrigada, Opis assentiu. Sou Opis, nós sabemos, disseram os dois demônios ao mesmo tempo, com um sorriso gentil no rosto, que, devido às suas formas demoníacas, parecia bastante malévolo, mas Opis não era de julgar os outros pela aparência, afinal, ela havia aprendido com seu incrível papai. Então ela simplesmente assentiu em concordância. Opis sempre fora uma garota de poucas palavras, então tal reação era normal para ela. Nero acordou do seu estupor após essa breve conversa e falou, confusa, mas eu não sou um demônio. Como posso ser uma princesa? Você é filha do rei demônio, não importa sua raça, ou se você não é sua filha de sangue, nascida de sua alma e essência. Desde o momento em que o rei demônio a declarou sua filha, você é filha dele até que ele declare o contrário, declarou Albu como um fato. No inferno, a palavra do rei demônio era absoluta. Se ele decidisse que a partir de amanhã, a esquerda seria a direita e a direita seria a esquerda, sua vontade deve ser obedecida, não importava se era contra o bom senso ou não, a vontade do seu rei. Não, o seu Deus seria cumprido. Eles garantiriam que isso acontecesse. O nível de dedicação desses dois era tão grande que, por um momento, o Pai Celestial pensou estar olhando para Michael, seu filho morto na guerra, um fato que o entristecia até hoje. A perda de Michael e Gabriel fora um grande choque para todos os anjos, devido ao método de suas mortes, que essencialmente envolvia sacrificar suas almas para transformar Diablo em um ser que perturbava o equilíbrio. Era impossível ressuscitar seus dois filhos, mesmo se ele quisesse. Obrigado, eu acho, respondeu Nero, um pouco confuso diante de tamanha lealdade. Ofis, Nero e Metis, ao ouvir o chamado do pai, as três filhas olharam para Victor. Se no futuro nem eu nem nenhuma de suas mães estivermos presentes, você deve procurar a ajuda de Albu e Zaal, assim como os outros demônios. Esses demônios ancestrais haviam se tornado significativamente mais fortes do que antes, tudo graças à intervenção de Victor. Atualmente, eles estavam no nível de deuses primordiais de segunda geração, totalmente treinados, e com as bênçãos de destruição que Victor lhes concederia no futuro, alcançariam o nível de deuses primordiais de primeira geração. Eles eram, sem dúvida, os demônios mais fortes do inferno. Victor estalou os dedos, e um círculo mágico negro com tons de vermelho apareceu nos braços de Opis, Nero e Metis. Vocês serão minhas filhas mais velhas, então o dever de proteger suas outras irmãs recairá sobre seus ombros. Entendido? Sim, pai. Nero assentiu solenemente, totalmente comprometida com seu dever. Sim, pai, respondeu Metis com grande dificuldade, o rosto corado. Ela olhou para o círculo mágico com uma expressão complicada. Por um lado, estava muito satisfeita com a confiança do pai, mas, por outro, sentia-se envergonhada porque, como uma mulher madura que já tinha uma filha, mesmo sem se lembrar dela, ser reduzida à filha de outra pessoa era bastante confusa, embora internamente ela estivesse muito feliz, mesmo que não quisesse admitir. Preciso lidar com esses sentimentos. Não posso ficar tão confusa o tempo todo, pensou Metis, séria. Seu pai estava ali, confiando-lhe algo importante. Ela não podia demonstrar tanta incerteza, nunca tivera dúvidas antes. Sempre fora uma mulher decidida, então por que hesitar em algo tão simples? Pensou, irritada consigo mesma. A Metis anterior, apesar de ter lembranças dela, eu claramente não sou ela. Morri quando aquele bastardo me enganou e renasci através da alma do papai, tornando-me algo melhor. Minha alma é velha e, ao mesmo tempo, nova. Essa dualidade sempre existirá. Mas, no final, serei Metis, a deusa dragão da sabedoria, filha de Victor Alucard, o deus dragão do caos. Com apenas essa autorreflexão e aceitação, a alma de Metis, que lutava para se fundir com as novas partes, iniciou o lento processo de fusão. Uma mudança sutil, mas que não escapou aos olhos de Victor. Victor sorriu interiormente, parecia que seu plano tinha dado certo. Ele conseguiu apagar as incertezas de Metis. Victor Alucard era um homem que não fazia as coisas pela metade.
Enquanto mostrava o lugar ao Pai Celestial sob pretexto de uma aliança, ele realizava diversos objetivos pessoais e profissionais. Não trabalhe duro, trabalhe com inteligência, pensou Victor enquanto olhava para o rosto de Opis. De todas as suas filhas atuais, ela era a única que não tinha nenhuma ligação sanguínea ou espiritual com ele, como metizineiro, embora esse fato não afetasse nem um pouco sua opinião sobre Opis. Ela era sua filha, e isso nunca mudaria. Outras irmãs. Irmã mais velha. Opis murmurou em choque ao ouvir as palavras de Victor, pensando em um futuro em que não seria mais a irmã mais nova, mas sim a irmã mais velha. Para Opis, que sempre fora a irmã mais nova, isso foi como uma vitória aos seus ouvidos. Então ela sentiu com determinação: deixe comigo, pai. Ótimo, como esperado das minhas filhas, disse ele, genuinamente satisfeito, pegando o Pai Celestial, Ariel e até Metizineiro de surpresa. Eles não conseguiam deixar de pensar que era realmente injusto o quão bonito ele ficava quando sorria. O Pai Celestial simplesmente balançou a cabeça diante daquela figura carismática. Mesmo tendo visto muitas coisas absurdas, ele não conseguia desgostar de Victor. Afinal, Victor nunca havia feito nada que o contrariasse. Todos os seus pensamentos anteriores eram apenas paranoia e seus pensamentos como um líder tomando conta dele. Preciso de férias, pensou o Pai Celestial. O distrito de Sucubus Entretenimento é um bom lugar, só preciso me disfarçar. Como um deus da criação, disfarçar-se era muito fácil para ele. O Pai Celestial começou a pensar em suas férias, uma decisão que causaria muita dor de cabeça para os anjos no futuro. Capítulo 911. Meu filho, nascido da escuridão. Vendo que a conversa havia terminado, Victor perguntou: onde está a preguiça? Novamente, ele não precisava perguntar isso. Com seus sentidos atuais, ele podia sentir todo o abismo como a palma da sua mão, mas um certo tipo de demonstração era necessária, especialmente agora que ele tinha visitantes com ele. Consciente ou não de suas intenções, Zhao respondeu em um tom leal, como um bom subordinado faria: o pecado da preguiça, Vanilla, o abismo da preguiça. Atualmente reivindica o quarto inferior de Vossa Majestade e está dormindo lá desde então. O rosto de Victor se contraiu levemente ao ouvir essas palavras, uma demonstração de emoções que não passou despercebida pelos olhos atentos do Pai Celestial e de Ariel, aquela mulher preguiçosa. Victor murmurou: havia uma razão para Victor manter uma pessoa tão ineficiente por perto. Precauções, por exemplo, no caso de lhe precisar substituir uma de suas regras, ela assumiria essa posição. Ela pode ser preguiçosa, mas, como um demônio ancestral, era bastante competente quando pressionada. Além disso, devido ao seu pecado, seu poder aumentava à medida que dormia. Poderíamos dizer que preguiça era a mulher mais sortuda que existia. Afinal, ela não precisava fazer nada para ficar mais forte, apenas dormir, algo que ela gostava muito. De todos os pecados capitais anteriores, ela era a única que nunca tinha sido vista treinando. Embora tal conveniência também tivesse suas desvantagens, ela era extremamente fraca fisicamente, quase no mesmo nível de força de um demônio comum. Em termos de RPG, Sloth era um mago de canhão de vidro com forte poder mágico, mas habilidades físicas extremamente fracas. Bem, vamos começar a cerimônia sem ela. Victor assentiu. Ele não queria se dar ao trabalho de tentar acordar aquela mulher. Cerimônia. O que você quer dizer, Victor? Perguntou o Pai Celestial. Victor caminhou em direção ao seu trono e, ao fazê-lo, suas roupas foram cobertas por um poder negro, transformando-se lentamente em uma armadura que o cobria completamente, exceto sua cabeça. Recentemente, dei uma missão a um dos meus subordinados mais confiáveis. Victor sentou-se no trono, recostando-se e apoiando a cabeça na mão direita. Seus longos cabelos miasmáticos esvoaçavam à sua frente, e seus olhos carmesim violeta, semelhantes aos de um dragão, brilhavam fracamente, emitindo uma pressão invisível que fazia todos prenderem a respiração em admiração. Tal era a visão do rei demônio mais forte que já existiu. Para caçar uma das bestas abissais que causaram danos na cidade de Abaddon, um holograma apareceu na frente de todos, exibindo a imagem de uma fera negra com vários olhos e tons de vermelho. Roar! Ao ouvir o rugido da fera, Ariel, Nero e Opis estremeceram levemente. O Pai Celestial e Metis apenas ergueram as sobrancelhas, curiosos sobre a criatura. Embora não tenha causado muitos danos, e os soldados tenham conseguido afastá-lo, essa fera ousou atacar minha cidade, então medidas foram necessárias. Um extermínio total. Então,
Enviei meu subordinado como teste. Victor gesticulou com a mão esquerda, e o holograma desapareceu. Interessante. Parece que a fusão do abismo causou mutações significativas nas bestas demoníacas, transformando-as em monstros completos, de fato. Meus pesquisadores deduziram que quanto mais denso o miasma em que essas bestas demoníacas se banham, mais elas sofrem mutações. Victor acenou com a mão esquerda novamente, e desta vez um holograma mostrando uma região completamente escura do abismo foi exibido. Tanto miasma. Ariel estreitou os olhos, desgostosa. Eu chamo esses lugares de abismo. Neste local onde não há luz, bestas monstruosas estão emergindo, criaturas sem qualquer inteligência, ansiando apenas pela destruição. Que horror! Murmurou o Pai Celestial. Você acha? Victor levantou uma sobrancelha. Claro, afinal, lidar com isso deve ser muito problemático. Ele respondeu. Minha opinião é diferente, disse Victor, olhando para o abismo no holograma. Vejo isso como uma oportunidade. Oportunidade? Sim, de fato. Friedrich Nietzsche disse uma vez, quando você olha para o abismo olha para você. E ele não estava errado. A imagem do holograma começou a mudar, e um homem com uma espada larga e volta em chamas caminhou em direção ao abismo. Ele era alto, com mais de 2 metros de altura, e usava a armadura completa, exceto pelo capacete, que era um capuz vermelho que escondia seu rosto. Enquanto o homem caminhava em direção ao abismo, vários olhos gigantes começaram a se abrir. Horrores infernais nunca antes vistos no inferno jaziam naquele lugar. O homem levantou a mão direita em direção ao punho da espada larga atrás dele. E no momento em que ele tocou o punho, a arma se inflamou com as chamas do inferno. De repente, todo o abismo foi iluminado, e inúmeras criaturas gigantescas foram vistas. Meu rei ordena sua morte. A voz fria e determinada do homem ecoou por toda parte. E seu desejo será atendido. Vários rugidos foram ouvidos, e uma fera tentou engolir o homem. Mas tudo o que resultou desse ataque inútil foi o corpo da criatura sendo partido em 2. Dobrando a perna, ele saltou para o abismo, onde centenas de outros olhos monstruosos eram visíveis. A imagem de um cavaleiro solitário saltando para um abismo repleto de criaturas infernais permaneceu na mente de todos. Mas, infelizmente, eles não conseguiram ver a continuação porque Victor dispensou o holograma com outro gesto de mão. Uma ação que deixou todos os presentes um pouco decepcionados. Eles queriam ver mais. Sentindo as emoções de todos, ele sorriu friamente. Não posso revelar todas as características do meu cavaleiro. Posso? Essas palavras fizeram o desconforto dos convidados celestiais desaparecer. Afinal, era cortesia suficiente da parte de Victor mostrar tanto de sua companhia. Revelar a força de um de seus soldados mais fortes seria pura loucura. Ele é o cavaleiro da guerra, certo? Sim, de fato. Mas ele não é mais apenas um cavaleiro. Ele é um deus demoníaco da guerra. Essas palavras deixaram os convidados celestiais bastante chocados. A ideia de um demônio se tornar uma entidade equivalente a um deus nunca passou pela cabeça de ninguém. O Pai Celestial e Ariel conseguiam entender que Lilith e Lúcifer tinham potencial para se tornarem deuses, já que foram criados pelo Pai Celestial com almas completas. Sim, almas completas. Demônios eram essencialmente metade de uma existência. Como tal existência poderia se tornar divina? O Pai Celestial e Ariel, que tiveram acesso a essa informação, não conseguiam compreender como tal coisa era possível, mas também perceberam uma coisa: se demônios podiam se tornar seres divinos, isso significava que o mesmo poderia acontecer com seus anjos. Após o desastre ocorrido com os anjos originais, o Pai Celestial não usou mais seu poder para criar seres com almas completas. Portanto, após a primeira leva de arcanjos, os seguintes não foram criados com almas completas, apenas com a parte boa da alma. Basicamente, todo o céu era assim agora. Algo que o Pai Celestial não podia mais consertar, pois seus poderes de criação eram supervisionados pelos seres primordiais relacionados à vida e à morte. A criação de novos seres não poderia ser feita sem a devida permissão dessas entidades e do próprio sistema. A razão para isso era evitar que seres com domínio sobre a criação criassem seres em excesso ou que pudessem ameaçar o equilíbrio. Embora tais restrições se aplicassem apenas a seres criados com a divindade da criação, seres criados naturalmente não tinham tantos problemas. Por isso, o trabalho do progenitor era necessário, pois ele podia converter outros seres vivos em membros de sua própria raça ou facilmente procriar e ter mais filhos. A última vez que o Pai Celestial usou seus poderes para criar vida no verdadeiro sentido da palavra, com alma e tudo,
foi quando ele criou seu filho, o progenitor dos humanos, Adão e Lilith. Nem mesmo Eva foi criada da mesma forma que esses dois seres. Ela foi formada usando a alma de Adão como base e outra alma que ele havia coletado no passado. Afinal, foi bastante desafiador para o juiz do abismo e a árvore universal permitir a criação de novas almas. Inicialmente, não houve problemas, mas à medida que mais seres começaram a existir, tal criação passou a ser questionada. N1N, justo quando o Pai Celestial estava prestes a pedir mais informações a Victor sobre esse assunto, a porta se abriu e as vozes das criadas demoníacas de Victor ressoaram ao redor. A guerra sangrenta, o deus demoníaco da guerra, a guerra, apresenta-se diante do rei demônio da tirania. Sons de metal pesado foram ouvidos, e logo a presença do homem ficou visível. Todos olharam para o homem e viram a cabeça de uma criatura monstruosa com múltiplos olhos, e miasma pura escorrendo de seu corpo. Eles engoliram em seco por alguns segundos até perceberem que o homem estava embaixo da cabeça da criatura. Ao verem isso, todos os presentes arregalaram os olhos em choque. Os motivos para esse choque foram muitos, sendo o principal a ausência de danos no corpo do cavaleiro e a força demonstrada por sua presença. Mas, sem dúvida, o choque principal veio da quantidade avassaladora de miasma que jorrava da cabeça da besta demoníaca morta. O miasma era tão concentrado que o próprio ar ao redor parecia pútrido e caótico. Eles podiam jurar que a concentração era tão grande que o próprio miasma se tornara líquido. Algo que nunca havia acontecido antes no inferno. Aquela besta, em pura energia miasmática, estava no mesmo nível de seu serafim, e o corpo da criatura era completamente tóxico. Tal pensamento era absurdo. Considerando isso, o Pai Celestial não tinha dúvidas de que mesmo demônios ou anjos fortes, considerados elites, não seriam capazes de se aproximar daquele monstro sem serem mortos apenas por sua presença. Aquela fera, em pura energia de miasma, estava no mesmo nível de seu serafim, e o corpo da criatura era completamente tóxico. Tal pensamento era absurdo, considerando que aqueles seres não tinham inteligência e eram apenas monstros irracionais. A guerra caminhou em direção ao rei, sem que seus olhos registrassem a presença de ninguém, nem mesmo do Pai Celestial ou de Ariel. Tudo o que tinha à sua frente era estar sentado no trono do inferno. Seu corpo estava coberto pelo sangue de sua presa, sua arma fiel estava em suas costas e, em sua mão direita, ele segurava os cadáveres de suas recentes vítimas, que ele carregava acima de sua cabeça. Inconscientemente, os visitantes ao redor dele recuaram e formaram uma fila. De um lado estavam Nero, Opis e Metis, e do outro, Ariel e o Pai Celestial. Diante do trono do inferno estavam os antigos demônios agindo como guarda-costas do rei demônio. Aproximando-se do trono de todo o inferno, ele parou de andar e jogou a enorme cabeça no chão. Ajoelhou-se com a mão esquerda sobre o peito em um gesto de extremo respeito, dizendo essencialmente: estou aqui, oferecendo meu coração a você, meu rei. A voz fria do cavaleiro ressoou por toda parte. Sua ordem foi cumprida. Capítulo 912. Meu filho, nascido da escuridão. 2. Muito bom trabalho, meus cavaleiros. Um sorriso genuíno surgiu no rosto de Victor. Com isso, seu teste final foi concluído. Mesmo diante dessas palavras, não se viu nenhuma demonstração de emoção no homem ajoelhado. Ele apenas assentiu como se não houvesse nada de especial. No entanto, Victor, como alguém que sentia emoções, conseguia sentir sua felicidade interior. Pensando por um momento no que fazer a seguir, Victor decidiu mudar de ideia. Inicialmente, todo esse espetáculo era para mostrar como Victor poderia aumentar a força dos demônios, tornando-os várias vezes mais fortes. Mas, Victor decidiu que não era suficiente. Ele ficou muito satisfeito com a performance de Ar, então decidiu fazer algo mais ousado, algo que abalaria os fundamentos da criação. Afinal, o deus dragão do caos não poderia ter sua primeira criação oficial sendo algo comum. Poderia, com esse pensamento em mente, ele ponderou o que fazer. Várias ideias lhe passaram pela cabeça até que ele pensou em uma das mais absurdas. É hora de criar meu primeiro servo com as características de positividade e negatividade. Seu próprio pensamento era absurdo. Afinal, se ele criasse tal ser, não seria uma criatura do caos. Algo que perturbe o equilíbrio. Os seres primordiais não viriam bater à sua porta. Victor tinha muitas dúvidas, mas seu instinto lhe dizia para fazer. Ele estava confiante de que, independentemente do que criasse, não seria tão absurdo quanto ele temia. Ao tomar sua decisão,
Victor decidiu seguir seu instinto. Victor se levantou do trono do inferno e flutuou em direção ao deus demônio. Durante esse momento, todos os olhos no salão estavam sobre ele, até mesmo os olhos de suas esposas demônios, que estavam observando tudo e gravando para mostrar às outras esposas. Uma sensação de dúvida tomou conta da mente de Helena quando ela viu as ações de Victor, mas não demorou muito para que ela entendesse que seu rei estava mudando o roteiro novamente, algo que ele fazia com frequência. Em vez de se chatear com isso, ela o observou mais atentamente. Afinal, cada vez que ele mudava o roteiro dela, a situação acabava melhor do que ela esperava inicialmente. Seu rei era muito imprevisível, um ser com uma visão de mundo e instinto maiores do que a maioria. Pousando suavemente, apenas 1 metro de ar, Victor levantou a mão direita e apontou a palma da mão para os cavaleiros. O poder violeta puro foi concentrado na mão de Victor, e então uma esfera violeta foi criada. O poder era tão puro, tão opressivo, que deixou até Metis, que era um dragão, sem fôlego. Embora não fosse tão gigantesca e monstruosa em energia, era óbvio que a qualidade energética daquela simples esfera violeta era imensurável, e a razão para essa alta qualidade era simples. Victor criou essa esfera usando os poderes da negatividade e da positividade em pequena escala, enquanto usava suas chamas de dragão como combustível principal. N.01N. Pode-se dizer que essa esfera continha 1% de poder negativo, 1% de poder positivo, e todo o resto era feito com chamas de dragão. De certa forma, esta era uma esfera que englobava o que os seres chamavam de quebra de equilíbrio, um ato que atrairia instantaneamente a ira dos seres primordiais, um ato que somente Victor poderia realizar porque ele controlava as forças opostas do universo. Mesmo diante de tamanho poder, Guerra não se moveu nem demonstrou preocupação. Sua lealdade era absoluta. Se o rei demônio o eliminasse ali mesmo, que assim fosse, significava apenas que ele não era bom o suficiente. Apesar de pensar assim, Guerra sabia. Ele sabia que o seu rei não era alguém mesquinho que eliminaria seus aliados daquela forma. Ele era competente. O inferno não seria o que é hoje se ele fosse incompetente, e é esse pensamento que mais alimenta a sua lealdade. Portanto, ele não ficou surpreso quando aquela bola de energia deixou a mão de Victor e voou em direção ao seu coração, alimentando-o com poder. Ele tentou se controlar, mas o poder era muito forte e logo todo o seu corpo começou a ser engolido por chamas violentas. Uma vez, no passado, lutei contra um cavaleiro que nunca abaixou sua arma até o fim, lutando até o fim, demonstrando o orgulho de um guerreiro. Lembranças de seu confronto anterior com o ar passaram pelos olhos de Victor, uma lembrança que todos os demônios presentes naquele momento não conseguiam esquecer. Assim como os demônios não se esqueceram, o próprio inferno não se esqueceu. A prova disso é que o buraco criado pelo confronto de Victor com a guerra ainda existe hoje. Por uma reviravolta do destino, foi daquele lugar que algumas dessas bestas demoníacas mutantes e outras muito mais fortes estavam emergindo. Os olhos de Victor brilharam com poder, e o miasma que emanava de seus cabelos começou a ficar mais forte. Seus cabelos cresceram descontroladamente, e vários fios de energia negra emergiram de trás dele e se moveram em direção ao cadáver do monstro. O corpo do cadáver começou a se decompor em alta velocidade e, em menos de 5 segundos, não havia mais cadáver ou miasma. Tudo foi absorvido por Victor. Por causa desse confronto, investi meu tempo, minha paciência e meus recursos em você. Eu queria saber se aquele mesmo homem com quem lutei ainda estava vivo. O cavalo dos cavaleiros emergiu do chão e começou a relinchar, seu corpo tremendo de dor, e o fogo infernal ao redor dele começou a se transformar em chamas violetas. As chamas de um dragão, e meus investimentos se provaram corretos. O cavaleiro da guerra vive dentro de você, mesmo com suas memórias fragmentadas e sua alma, ele ainda está vivo. E é hora de ele despertar em uma versão aprimorada. A escuridão da morte, a fome e a decadência da doença formaram-se na mão de Victor como um conjunto de poderes que logo se fundiu com o fogo violeta. Mas não foi só isso. Victor adicionou um pequeno fragmento, um mero fragmento de sua verdadeira essência. Essa ação foi suficiente para causar uma mudança imprevisível que abalou completamente as estruturas de equilíbrio, pois não foi apenas sua verdadeira essência que foi adicionada, a divindade de Beijing também agiu, sendo inconscientemente impulsionada por Victor diante desse potencial diante dele. A tempestade de fogo começou a diminuir, e logo todos viram a aparição de Guerra, que estava na mesma posição, com a mão no peito. As partes que estavam cobertas pelo fogo do inferno agora estavam cobertas pelo fogo do dragão. O capuz que cobria seu rosto agora era pura escuridão.
E a espada larga em suas costas havia se transformado completamente em algo mais macabro e sinistro. Este homem era como a fusão dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Bem-vindo de volta, Deus demônio da guerra sangrenta, meu braço direito, meus cavaleiros do Apocalipse, e agora, meu filho, nascido da escuridão. Victor estendeu a mão direita. Nesse momento, o cavalo parou de relinchar e, assim como seu dono, seu corpo havia se transformado completamente. Tornou-se muito mais robusto e com aparência demoníaca. O cavalo se levantou, mas ainda mantinha a cabeça baixa em respeito ao seu Deus. O miasma negro cobriu o corpo de guerra. Ele ergueu o rosto, de onde nada se via, apenas escuridão. Quando sua mão esquerda saiu do peito, onde estava seu coração, 6 asas feitas de raios escuros emergiram de suas costas. Essa visão fez com que os olhos do Pai Celestial e de Ariel quase saltassem das órbitas. Impossível. Um anjo. O que está acontecendo aqui? O Pai Celestial perdeu completamente a calma diante daquele absurdo impossível. Infelizmente, ele estava errado. O ar não era um mero anjo. Ele era algo mais. Algo único criado por um Deus do caos. Quando a mão esquerda daquela criatura, não mais chamada de simples Deus demônio, segurou a mão direita de Victor e proclamou: meu rei, meu pai, meu criador. Eu existo para servi-lo, assim como todos os outros que virão depois de mim. O nascimento da arma mais mortal do Deus Dragão do Caos havia ocorrido. A guerra foi a progenitora de muitos seres que ainda viriam, seres nascidos da escuridão, mas que não pertenciam inteiramente a ela, seres do caos, servos fiéis do Deus Dragão do Caos, seres que viriam a ser conhecidos como arautos do caos, mensageiros do próprio Deus Dragão do Caos. Os portadores da condenação, seres que, se vistos a olho nu, significavam apenas uma coisa. Ele estava chegando, e tudo em seu caminho seria consumido sem deixar uma partícula de criação para trás, e não havia nada que outros seres pudessem fazer para lutar contra isso.